Já tem empresa interessada em pagar os salários de Paul Pogba no Corinthians. O Timão é que não está muito convencido de que vale a pena fazer esse negócio. Vídeo de hoje do canal Toricola te explica em detalhes essa história e fala também sobre o Corinthians, o que Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol do Timão, foi fazer no Catar. Fala ainda sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar também sobre o Boca Juniors, que pode ser adversário de Bahia ou Corinthians na pré-Libertadores com a definição do campeonato argentino. Acertou-se que o River Plate disputará a fase de grupos da Libertadores e o Boca Juniors vai ser o único representante argentino na pré-Libertadores. Já pensou no mata-mata de pré-Libertadores com Corinthians e Boca? Bora mudar de assunto e contar por que Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol do Corinthians, está no Catar. Será que ele foi passar férias no Catar? Dá para dizer que não. Fabinho participou de um programa de TV no Catar e afirmou que não estaria lá de férias, passeando, que ele nem conseguiria conhecer a cidade de Doha, tinha ido lá a trabalho. O que poderia ser, qual trabalho poderia estar exercendo o Fabinho Soldado no Catar? Levantei alguns jogadores que atuam por lá e poderiam virar reforços do Corinthians para 2025. Roger Guedes, joga no Al Rayyan, é um velho sonho do Corinthians. Lucas Veríssimo, zagueiro que também já passou pelo Timão. Guilherme Torres, volante revelado na Lusa, com passagem pelo Corinthians em outros tempos. Uribe, Draxler, Verratti, Brahimi, Thiago Mendes e Gabriel Pereira. Esses são só alguns dos vários atletas que defendem times do Catar. Posso contar para vocês que um dos motivos que fizeram Fabinho Soldado ir ao Catar é tentar a contratação do Lucas Veríssimo. O Corinthians entende que há necessidade de um zagueiro de primeiro nível. Lucas Veríssimo, com passagem pelo Corinthians, deixou excelente impressão em campo. Mas o negócio é bem difícil de acontecer. Entrei em contato com uma pessoa que trabalha para o Veríssimo e essa pessoa me assegurou que houve uma consulta do Corinthians ao atleta e também ao clube dele, ao Aldo Ail. O Aldo Ail descartou por completo qualquer possibilidade de empréstimo e a venda só se fosse um negócio estratosférico, porque o Veríssimo é titular absoluto no Aldo Ail e vive grande fase. Diante desse cenário, dá para dizer que a chance de o Veríssimo ser contratada é pequena e é possível que o Fabinho Soldado esteja negociando outras alternativas. Para completar o noticiário do Timão, Paul Pogba segue em pauta. Já havia contado para vocês que Corinthians e Pogba chegaram a um número. Corinthians já sabe quanto o Pogba quer para atuar no Brasil e está bem longe de ser aquela brincadeira do Pogba de que ele jogaria de graça no Corinthians para atuar ao lado do Memphis. Pelo contrário, é muita grana, mais até do que o Memphis Depay ganha no Timão. O detalhe importante é, a partir de agora, o Corinthians busca parceiros interessados em ajudar nessa aquisição. Se o Corinthians conseguir êxito nessa história, o Pogba pode ser contratado, caso contrário, não há negócio. Hora de falar sobre Paul Pogba no Corinthians. Havia contado para vocês desde domingo que o Timão busca parceiros interessados em bancar o salário do Pogba. E dá para contar que já há uma empresa disposta a fazer a quitação de até 3,5 milhões de reais mensais dos vencimentos do jogador francês. O problema é que a interessada tem ressalvas, pelo menos na visão dos dirigentes corintianos. Trata-se da Fatal Model, que é uma empresa de agenciamento de acompanhantes de luxo. Você entendeu, né? Essa mesma empresa, ao longo desse ano, chegou a oferecer um caminhão de dinheiro para patrocinar a parte de trás da camisa do São Paulo. E com medo da rejeição da torcida, o São Paulo declinou desse acordo. Acontece o mesmo em relação ao Corinthians e ao Pogba. Fosse qualquer outra empresa, o Corinthians já havia aceitado a oferta da Fatal Model e avançaria para fechar com o Paul Pogba, que demonstrou desde o início da semana passada a intenção de defender o Timão. Mas, especificamente em relação à Fatal Model, existem uma série de ressalvas. Vou dizer mais. Antes de gravar esse vídeo, perguntei para uma pessoa muito próxima ao Augusto Melo, e aí, agora que a Fatal Model já se dispôs a colocar o dinheiro, dá para dizer que vocês vão avançar nessa negociação? E essa pessoa afirmou que dentro do clube existe inclusive a suspeita de que a Fatal Model só está querendo surfar nessa onda e ganhar publicidade em cima do Corinthians e do Paul Pogba. Enfim, parece que a novela do Pogba vai ser mais demorada do que se imaginava. Jogador francês que está livre no mercado desde que rescindiu seu contrato com a Juventus, mas que só pode jogar a partir de março do ano que vem, porque está cumprindo suspensão por doping. A saideira em relação ao Corinthians, Memphis Depay e seu contrato. Você lembra que quando ele foi anunciado,
Corinthians anunciou ou publicou erroneamente que o vínculo dele era até dezembro de 26, certo? Depois anunciaram que o contrato ficaria só até junho de 26. E agora, com o fim das competições, o Corinthians vai ter tempo para ajustar na CBF, na Federação Paulista, a data correta, 31 de julho de 2026. É esse o período em que acaba o contrato do jogador francês. Informações sobre Paul Pogba, jogador francês, 31 anos, jogador do Manchester United, jogador da Juventus da Itália, jogador como profissional, jogou apenas nessas duas equipes, né? Ele foi revelado no Manchester United e jogou na Juventus da Itália. E jogou na seleção da França, né? Onde foi campeão do mundo com a França em 2018, sendo um dos destaques da seleção francesa. Pode jogar no Corinthians. Não joga futebol desde setembro de 2023, porque foi flagrado no exame antidoping que acusou testosterona, uma substância proibida pela FIFA. Pegou 4 anos de gancho no primeiro momento, depois houve o recurso, caiu para 18 meses o gancho dele, que termina em março. Em março ele vai poder voltar a jogar futebol, vai poder voltar a treinar em janeiro e vai poder voltar a jogar em março. Paul Pogba pode vir a ser o reforço do Corinthians. Mas o que mudou na semana passada, quando trouxemos aqui a informação de que o Corinthians não tinha o interesse no jogador e passou a ter o interesse no jogador? Bom, o que mudou foi o seguinte, você vai entender e eu vou explicar. Pelo menos eu vou tentar explicar o seguinte. O Corinthians quer a contratação de um jogador midiático. Isso eu expliquei na semana passada. Porque, a exemplo do que aconteceu com o Memphis Depay, o Corinthians quer outro jogador no mesmo nível do Memphis Depay, para fazer a mesma fumaça, para fazer o mesmo barulho, para fazer o mesmo estrago, no bom sentido da palavra, né? Porque o Memphis Depay joga muita bola e arrebentou com a camisa do Corinthians. O Corinthians quer um jogador semelhante, que gere a mesma repercussão do Memphis Depay com a camisa do Corinthians. E surgiu a história do Pogba. Pogba que está liberado do mercado. A conversa surgiu num programa de televisão, num programa do Danilo Gentili, à noite, o The Noite, né, com o Danilo Gentili, e ele conversando com o Luva de Pedreiro, que é um influenciador, telefonou para o Paul Pogba, conversando com ele, e o Pogba disse o seguinte, que jogaria no Corinthians até de graça. Com o Memphis, eu jogo até de graça, foi o que ele disse. É claro que ele não vai jogar de graça com o Memphis, né? Ele vai jogar ganhando e ganhando bastante. E aí, a repercussão foi danada nas redes sociais, uma repercussão muito grande envolvendo as redes sociais. Houve um interesse por parte do Corinthians, principalmente do presidente Augusto Melo. Menos interesse por parte do Fabinho Soldado e também do Ramon Dias. É bom que se diga que para costurar essa negociação tem que envolver todas as partes. Tem que envolver também o Fabinho Soldado e o Ramon Dias. E eu não sei o que pensam os dois nesse momento, né? A informação que eu tenho é que eles têm menos interesse na contratação do Paul Pogba, pelo risco que o jogador oferece estando tanto tempo longe do futebol, né? Não joga futebol desde setembro de 2023. Acontece que surgiu um fato novo. E o fato novo foi o seguinte, o Corinthians foi procurado nesta segunda-feira por uma empresa, pela Fatal Model, para discutir uma possível parceria para a contratação de um reforço midiático. O alvo em questão é exatamente o volante Paul Pogba, campeão do mundo com a França em 2018. A informação foi publicada pelo jornalista Léo Dias, tá? E o Léo Dias publicou esta informação. A diretoria do Corinthians alega que o contato sinalizou interesse motivado por recentes publicações da imprensa que revelaram o interesse do Timão em Pogba. Pelo lado do Corinthians, ainda não há nada concreto com relação a uma parceria para possível negociação. O contato foi meramente preliminar, expondo o interesse da empresa em contribuir caso haja aval do Timão e eventuais avanços na negociação. O clube, o Corinthians, não confirma se tem conversas com o Pogba, mas já existem conversas com o Pogba, sim. Já existem conversas com o staff do Paul Pogba, né? Conversando com o empresário do Pogba, com o pessoal perto do Pogba para saber quanto ele gostaria de ganhar, aquela coisa toda. A Fatal Model é uma plataforma de anúncios de acompanhantes, criada em Pelotas, em 2016. A plataforma é um dos sites de conteúdo adulto mais acessados do Brasil. E aí ela estaria disposta, né, segundo informação do Léo Dias, do jornalista Léo Dias, ela estaria disposta a pagar de 3 a 4 milhões de reais mensais para viabilizar a contratação do jogador, que nos últimos dias alimentou o imaginário do torcedor corintiano com uma declaração de seu interesse em atuar no Timão ao lado do Memphis Depay, né? Ele falou que gostaria de atuar no Corinthians ao lado do Memphis Depay, justamente no programa citado por mim, o The Noite, do Danilo Gentili. Então, a Fatal Model estaria disposta
fez uma proposta ao Corinthians para pagar o salário mensal de 3 a 4 milhões mensais para viabilizar a contratação do jogador. Olha só, para você ver o tamanho da oferta da Fata Model. E uma publicação do Paul Pogba. O Pogba tem se manifestado nas redes sociais, né? E tem colocado ele treinando, fotos dele treinando com a camisa da seleção brasileira. E isso tem mexido com o imaginário, não da seleção brasileira, com a camisa do Brasil, né? Com a camisa do Brasil. Isso tem mexido com o imaginário dos torcedores corintianos, entendendo que ele está dando algum tipo de indireta para o torcedor corintiano. Lembrando que a janela de transferências do futebol brasileiro se abre no dia 2 de janeiro. E o Corinthians tem dito que essa janela vai servir para fazer contratações pontuais, com foco na manutenção do elenco. O Corinthians tem dito que o Corinthians precisa contratar um zagueiro, que tem prioridade na contratação de um zagueiro, prioridade na contratação de um lateral esquerdo, quer mais um meio-campista e também quer um atacante que jogue na ponta, que joga de velocidade. E esse meio-campista provavelmente será o Paul Pogba, se as negociações avançarem, e eu repito, se tudo der certo, né? Se o Ramon Dias aprovar a negociação, se o Fabinho Soldado aprovar a negociação. Mas o Carlos Cereto, se o presidente quer a negociação não vai acontecer. É bom lembrar que recentemente o Augusto Melo quis uma contratação que não aconteceu. Quis a contratação do Mário Balotelli. Antes de contratar o Paul Pogba, antes de contratar o Memphis Depay, o Corinthians tentou a contratação do Mário Balotelli. Conversou com o Mário Balotelli, aquela coisa toda, fez uma entrevista com o Mário Balotelli para saber quanto que o Balotelli gostaria de ganhar ou não para jogar no Corinthians, mas no fim das contas, quem vetou a contratação do Mário Balotelli foi o Ramon Dias, porque o Ramon Dias disse que não gostaria de atuar com o jogador. Foi o Fabinho Soldado e o Ramon Dias, os dois. Então resta saber qual que é o tamanho da influência do Fabinho Soldado e do Ramon Dias no Corinthians. Se vai ser uma contratação baseada na questão do marketing, né? Ou se vai ser uma contratação baseada no aspecto técnico da coisa, né? Se o Corinthians realmente vai avaliar se o jogador está jogando alguma coisa ou não, lembrando que ele não joga desde setembro de 2023. Eu acho um risco você contratar um jogador que não joga há tanto tempo, né? 1 ano e meio, quase 2 anos sem jogar futebol. 1 ano e meio, né? Praticamente sem jogar futebol. Então é isso. São destaques e informações do Corinthians, aqui no canal do Cereto. A novidade é que pintou essa empresa disposta a pagar os salários do francês para jogar no timão, né? Então, se faltava dinheiro, o dinheiro não falta mais. Resta saber se o Corinthians realmente tem interesse no Paul Pogba e se o Paul Pogba tem interesse em jogar no Corinthians. É isso que resta saber. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Coringão, notícias exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo. Paul Pogba, cara, será que vai pintar de fato no Coringão? Rapaz, você tem que parar aí os holofotes do Brasil, de qualquer tipo de noticiário, para poder noticiar esta baita de uma contratação, se o Coringão realmente concretizar. Eu apoio, assim embaixo, com essa contratação, daria certíssimo. O Pogba é muito bom, muito jogador ótimo, maravilhoso ali, vai fazer muita diferença nesse campeonato brasileiro. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração, até o próximo vídeo, sempre mais.